Olá, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a importância das cores no Feng Shui. Como é que a gente pode usar as cores para ativar determinadas áreas e qual é o significado de cada cor e como é que você pode usar para alcançar determinados objetivos, para estimular determinados sentimentos ou para minimizar o efeito de alguns outros sentimentos que possam estar acontecendo dentro da sua casa. Bom, a primeira coisa é que a gente precisa entender que nós somos seres que, através da visão, detectamos o que existe à nossa volta. Os nossos olhos funcionam como rastreadores. Eles vão rastreando tudo o que eles vão vendo. E os nossos olhos interagem com o nosso sistema nervoso central. Então você está num determinado ambiente, seus olhos estão percebendo tudo o que está acontecendo, tudo o que tem no ambiente, todas as cores, as texturas, os tamanhos, as formas, e essa informação é jogada para dentro do seu cérebro, né? O seu sistema nervoso faz todo um trabalho de processamento dessas informações e a partir daí ocorrem as sinapses que geram as sensações que a gente tem. Então, às vezes a gente entra num determinado local e a gente não gosta, não se sente bem. Muitas vezes é porque tinha algum objeto, alguma coisa que, quando a informação chegou no seu cérebro e foi processada, ela coincidiu com alguma coisa que já tem acontecido na sua vida e que por acaso pode não ter sido muito boa. Então, aquele elemento, aquele objeto, aquele quadro, aquela imagem que você viu, te remeteu a algo negativo, por isso você não se sentiu bem, mas você não tem consciência disso, está tudo lá guardado no inconsciente. Por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente coloca dentro de casa, para a gente mesmo não gerar sensações negativas no nosso dia a dia. Bom, quando elas são processadas pelo cérebro, as cores geram sensações de diferentes tipos. Geram sensações boas ou sensações ruins. Como eu disse, se ela te remeter a algo negativo, vai te gerar uma sensação ruim. Se te remeter a algo positivo, vai gerar uma sensação boa. Por quê? Porque as cores, de maneira geral, elas trazem lembranças, motivações, emoções. Por exemplo, eu estou usando um cachecol azul turquesa. O azul turquesa, para algumas pessoas, pode lembrar uma coisa boa, para outras pode lembrar algo ruim, depende do que aconteceu na vida delas. Se em algum momento uma criança estava brincando no parque, num brinquedo azul turquesa, caiu e se machucou, aquela cor azul turquesa, na memória dela, vai remeter a algo ruim. Se uma outra criança brincou, estava alegre, feliz no cavalinho azul turquesa, o azul turquesa para ela vai trazer uma memória boa. Então a gente não sabe muitas vezes porque determinadas cores nos trazem uma sensação ruim e outras nos trazem sensações boas, porque a gente não lembra do nosso passado. A gente não lembra de detalhes que aconteceram. A gente pode até lembrar de fatos, mas a gente não consegue ter consciência de tudo que envolveu aquele fato, todos os detalhes que envolveram aquele fato. Bom, os estudos indicam várias conexões entre a cor e a memória, tanto é que é muito mais fácil você se lembrar de imagens ou filmes coloridos do que os que são em preto e branco. Por quê? Porque o teu cérebro grava melhor informações coloridas do que informações em preto e branco. E mesmo que as cores gerem padrões emocionais, elas vão ser diferentes para cada pessoa. Então, como eu disse, a história do cavalinho azul no parquinho. Para algumas pessoas, uma determinada cor vai agradar e a mesma cor vai desagradar uma outra. Então, não existe essa história de que uma cor é positiva e uma cor é negativa. Ela é positiva ou negativa para cada pessoa e depende da maneira como ela é usada, em que quantidade, em que intensidade ela é usada, ela pode ser positiva ou negativa. Tem gente que gosta mais de ambientes mais escuros, com móveis mais escuros, tem gente que gosta de sofá preto, de móvel escuro, marrom escuro, tem gente que gosta dos tons mais claros. E não tem certo nem errado.
O que importa é que esteja adequado às suas sensações e que não te cause nenhuma coisa negativa, que não te deixe nem muito agitado, nem muito introspectivo. Então precisa analisar isso também, porque às vezes uma pessoa adora cores vibrantes. Tudo bem. Agora, se ela já é muito agitada, usar cor vibrante deixa ela mais agitada. Ou outras pessoas que adoram tons de cinza, querem a casa toda com tom de cinza, cimento queimado, sofá cinza, enfim, tudo mais no acinzentado. Se essa pessoa já tem um pouquinho de depressão, se ela é mais quieta, mais tímida, essa cor não é boa para ela. A gente sabe que a pessoa vai sempre escolher uma cor que tenha a ver com ela. Então, a pessoa que é mais introspectiva, mais tímida, com um pouco mais depressiva, ela vai escolher o cinza porque o cinza é uma cor que gera esse tipo de sensação. Mas é exatamente por isso que ela não deveria usar o cinza. O vermelho é a mesma coisa, o laranja, o rosa forte. Se uma pessoa já é muito extrovertida, muito alegre, muito efusiva e ela ainda vive num ambiente assim, ela vai ficar mais ainda. Então precisa verificar se essa pessoa não precisaria se acalmar um pouquinho. E aí essas cores não deveriam ser usadas, pelo menos não com tanta intensidade. Até a aura, né, a nossa aura, a aura do nosso corpo tem cor. Por quê? Porque cada chakra tem uma cor. Cada chakra vibra numa determinada frequência e cada cor tem uma determinada frequência. Por isso o nosso chakra também é colorido. O chakra básico, que é o que fica bem aqui embaixo, ele está relacionado à sobrevivência. A cor dele é o vermelho. O chakra sacro ou umbilical, ele está relacionado ao magnetismo. A cor é laranja. O plexo solar, que fica bem na região do estômago, ele já está mais relacionado às emoções, ao ego, a cor é o amarelo. O chakra cardíaco, que fica na região do coração, está relacionado aos sentimentos e a cor dele é o verde. O chakra laríngeo, que fica aqui na região da garganta, está relacionado à comunicação e alta expressão, é o azul, por exemplo, que eu estou usando. O chakra frontal, que fica aqui, é o terceiro olho, ele está relacionado à intuição, foco, visão de futuro, e a cor é o índigo. E o chakra coronário, ou da coroa, é o lilás, está relacionado à espiritualidade, à conexão espiritual. Quando você tem as 7 cores dos chakras principais em equilíbrio, ou seja, quando você tem os 7 chakras principais em equilíbrio, significa que você está em equilíbrio. Quando você tem as 7 cores vibrando da mesma forma, na mesma intensidade, você está com os chakras equilibrados. Em cromoterapia, quando vai fazer alinhamento de chakras ou quando vai fazer o estímulo de chakras, você usa cor para isso. Você usa as canetas de cromoterapia, que tem os filtros coloridos com uma luzinha dentro da caneta, para você estimular com cor os pontos corretos de cada chakra. Então, se você está, por exemplo, com muita raiva, você está muito irritado, está com muita raiva, o teu chakra cardíaco, que é o da cor verde, está desequilibrado. Você vai estimular o seu chakra cardíaco com luz verde para que ele se reequilibre. Então, para cada chakra, você usa uma cor da caneta de cromoterapia para buscar o equilíbrio do corpo, né, da sua aura e do seu ser como um todo. Bom, através das cores é possível promover mais equilíbrio nos ambientes e nas pessoas também, claro, né? Porque a gente sempre trabalha o equilíbrio dos ambientes buscando o equilíbrio das pessoas. E você pode usar cor em roupas, objetos, roupa de cama, cortina, tapete, almofada, enfim, em tudo que você tem dentro de casa. Na parede, como você vê aqui, uma parede foi pintada de amarelo. Então você pode usar a cor para beneficiar as pessoas que moram nos ambientes, em objetos e enfim, em tudo que tem dentro de casa.
O que precisa entender é quem precisa do quê. Então, por exemplo, se é uma casa que mora 2 pessoas, fica mais fácil, porque aí você identifica bem qual é o problema de cada uma, identifica onde essas pessoas permanecem por mais tempo dentro do ambiente, né, dentro do imóvel, e você trabalha a cor para essa pessoa, ou nesse ambiente, ou na casa como um todo, porque são só 2 pessoas. Quando tem muita gente, fica um pouco mais difícil. Então, aí nesse caso, você vai trabalhar mais as cores propícias para determinada pessoa, mas no quarto dela, para não interferir também no equilíbrio das outras pessoas. Então, vamos passar de maneira. Eu não vou passar de forma aprofundada, cor por cor, porque dá para falar muito sobre cada uma das cores, então eu vou passar só uma ideia do que representa cada uma das cores. O amarelo, ele chama atenção, por isso que a gente vê o amarelo sendo usado muito em fachadas de comerciais. Ele chama atenção, ele energiza, traz muita energia. Amarelo é a cor do sol, né? Ele traz muita energia, ele traz alegria, calor e ele estimula a fome. Então você vê muito fast food usando amarelo. Por quê? Porque ele estimula a vontade de comer. O azul claro, ele traz tranquilidade e sensação de leveza, que nem o céu azul claro, aquela coisa leve. O azul escuro, ele já traz credibilidade, confiança, segurança e poder. Ele gera a sensação de frio, tranquilidade e relaxamento. Por isso que o azul escuro é muito usado interno, ou muito usado em roupa de executivos ou executivas, por causa da credibilidade que ele gera. E o azul turquesa, paz, tranquilidade, estimula a criatividade, renova as energias e purifica a pessoa espiritualmente. Então, cada cor traz uma vibração diferente, traz uma sensação diferente. Quando você, um determinado dia, coloca uma roupa vermelha e você não se sente bem com aquele vermelho, é porque a sua vibração pessoal não coincide com a vibração da cor vermelha. Aí você troca e põe um cinza. Por quê? Porque você está cinza naquele dia. Aí não passa 1, 2 dias, você põe o vermelho e você se sente bem. Por quê? Porque você já conseguiu elevar a sua frequência vibracional. Então, você já não se sente mal. É que nem música. Quando você está muito irritado, você tem dificuldade de encontrar de ouvir uma música que tem uma frequência elevada. Experimenta um dia que você estiver bem irritado, colocar uma música de 700 Hz para ver se você vai ouvir com facilidade. Vai te incomodar, você vai ter que fazer força para ouvir aquela música. Aí você pega um outro dia que você está super de bem com a vida e coloca essa mesma música. Vai ser mais fácil de ouvir. Por quê? Porque a sua frequência está num nível mais próximo da frequência da música. Então, com a cor é a mesma coisa. O branco, o que ele representa? Elegância, pureza, limpeza, leveza, paz, luminosidade, simplicidade e neutralidade. Cuidado com o excesso de branco, porque pode gerar apatia. Você pode ficar sem vontade de fazer nada quando você tem um ambiente todo branco. O cinza, como eu já comentei, ele é uma mistura de preto e branco. Ele transmite equilíbrio, seriedade, profissionalismo, neutralidade e introspecção. Cuidado com excesso, tem uma energia muito yin e pode gerar tristeza e depressão. Então, ao mesmo tempo em que o cinza numa roupa te deixa elegante, se você usar o cinza num ambiente todo, ele vai te puxar para baixo. Porque quando você usa numa roupa, você mesma não está se olhando, você não se vê na roupa o tempo todo, os outros te veem. Mas quando você está num ambiente, os seus olhos estão olhando para o ambiente, estão vendo esse ambiente o tempo todo. Então, mesmo que o cinza transmita seriedade e profissionalismo, numa casa, num ambiente, não é indicado que você tenha muito cinza. Dourado. Dourado, que a gente usa no guarda prosperidade, no guarda sucesso, o que representa?
prestígio, sofisticação, luxo, elegância, riqueza, sucesso, abundância e prosperidade. Por isso ele é usado nesses dois guás do baguá. O cor de laranja, ele estimula a criatividade, traz alegria, energia, confiança, assim como o amarelo traz fome e traz calor. Já o marrom e os tons de bege, eles te conectam com a natureza, porque eles são da cor da terra e da madeira, né? Traz aterramento, é muito bom usar marrom quando você tem pessoas que estão indecisas, não sabem o que fazer da vida, não conseguem sair do lugar, estão com a cabeça muito aérea. O marrom é muito bom, porque ele traz aterramento. Também representa elegância, seriedade, equilíbrio, calma e neutralidade. O prateado, ele representa ou estimula a intuição, traz prestígio, riqueza, sofisticação, prosperidade e modernidade. O prateado é uma cor que traz modernidade. O preto, que tem que ser usado com critério, traz credibilidade, sofisticação, luxo, modernidade, interiorização, medo, mistério e curiosidade. Por isso ele precisa ser usado com cuidado. Quanto mais você vive num ambiente com muito preto, mais você vai ficando para dentro. Você vai interiorizando, você vai se isolando e vai se tornando uma pessoa muito solitária. Também pode gerar erotismo, como o vermelho ou o rosa escuro. Cuidado com o excesso em locais de longa permanência, como quartos, porque pode gerar muita introspecção e tristeza. O preto é uma das cores do elemento água, e o elemento água é um elemento que mexe com as emoções, ele está relacionado às emoções humanas. Então, o preto mexe muito com as emoções nesse sentido de te trazer para dentro e você ficar você com você mesmo. E isso acaba gerando muita tristeza, por isso que ele não é indicado que se use em excesso. O rosa claro, ele representa inocência, tranquilidade e paz, por isso ele é muito usado em quarto de bebê, em quarto de menina. E o rosa mais escuro, que é aquele rosa mais queimado, ele já está relacionado à sedução, paixão, erotismo, romance e envolvimento. Por isso, o rosa escuro não é o pink, é o rosa mais queimado, o rosa mais fechado. Por isso, ele é indicado para quartos de casal. É uma das cores indicadas para quarto de casal. Não é o rosa bebê ou rosa clarinho, é o rosa mais fechado. Já o roxo ou o violeta está relacionado a poder, sabedoria, respeito, luxo e calma. Por isso é uma das cores usadas também no guá da prosperidade. E ele também estimula a espiritualidade. Se for um roxo mais forte, mais fechado, você usa no guá da prosperidade. Se for um violeta mais clarinho, você usa no guá da sabedoria e espiritualidade. Os tons pastéis representam tranquilidade, neutralidade e suavidade. Eles estão mais próximos do branco, que tem aquela coisa mais neutra, mais tranquila. São os tons pastéis. O rosa bem clarinho, o verde, o azul bem bebê, o bege bem clarinho, são todos tons pastéis. O verde é uma cor muito boa para ser usada. Ele conecta com a natureza, equilibra, tranquiliza, traz saúde, esperança, harmonia, relaxamento e romance. É muito bom para quarto de casal também, um verde folha, principalmente para estimular o relacionamento, para relacionamentos que estão muito mornos, muito parados, o verde é muito indicado. Vermelho é uma cor que dá destaque, você não consegue não ver o vermelho. Ele representa dois opostos, ele representa tanto a raiva quanto o amor. Ele pode gerar extroversão, excitação, intensidade, amor, fome e calor. Você reparou que toda vez que fala de fome tem calor junto, né? Amarelo, laranja, vermelho. Mas em excesso ele pode gerar ansiedade e
impulsividade. Então, uma pessoa que já é ansiosa jamais pode pintar uma parede do quarto de vermelho, porque isso vai fazer com que ela fique mais ansiosa ainda. Então, vamos ver agora que cores a gente pode usar em cada guá. Aqui tem uma tabela com um resumo, não são só essas cores, né? Porque existe uma paleta de cores, o rosa tem uma paleta, o roxo tem outra, o vermelho tem outro. Aqui são algumas ideias, né? As cores que você pode usar em cada um dos guás. Como é que você faz para definir que cor usar num determinado guá? Então, por exemplo, guá da prosperidade. As cores do guá são essas que estão aqui, do rosa forte até o roxo bem fechado. Não são só essas cores, todos os tons deste daqui até chegar nesse daqui, você pode usar no guá da prosperidade. É a cor do guá. Mas você também pode usar a cor do elemento do guá. Qual é o elemento do guá da prosperidade? É a madeira. Então, você pode usar os tons que a gente usa para madeira, para representar a madeira, que são os tons do verde folha até o verde claro, e aí você passa para o azul chegando num lilás fechado. São os tons de madeira, que é o quê? O elemento que dá força para o guá da prosperidade. E qual é o elemento que dá força para a madeira? É a água. Então, você pode usar as cores do elemento água, que são quais? O preto, cinza chumbo e o verde bem escuro, aquele verde petróleo. Então, são cores que você também pode usar no guá da prosperidade. Então, você vê que você tem uma infinidade de cores para usar, porque do preto até o cinza chumbo, você tem vários níveis de cinza para chegar do preto ao cinza chumbo. Você tem vários níveis de verde petróleo. Não existe só um tipo de verde petróleo ou de verde escuro ou de azul marinho, que também é uma das cores que você pode usar para representar o elemento água. E assim com todos os guás. Vamos para o guá do sucesso. Quais são as cores do guá do sucesso? São as cores do fogo. Então você tem tons de vermelho, de rosa forte, laranja. Qual é o elemento do guá? É o fogo. Então você tem as mesmas cores, tanto na cor do guá quanto na cor do elemento. Alguns guás repetem a cor do guá e a cor do elemento. Qual é o elemento que dá força para o fogo? É a madeira. Então, aqui você tem as cores do elemento fortalecedor. Vou voltar aqui na prosperidade. Na prosperidade, a madeira era a cor do elemento do guá, do elemento regente do guá, que é o elemento que dá energia para o guá. Aqui no sucesso, a madeira é o elemento que dá mais força para o elemento do guá, que é o fogo. E o que é que não deve ser usado no guá do sucesso? Cores que representam a água, que está aqui em cima, ó. Enquanto a água fortalece a madeira na prosperidade, ele apaga o fogo no sucesso. Então aqui você não usa os tons de água. No relacionamento, a cor do guá são os tons de rosa. O elemento do guá do relacionamento é a terra, então você pode usar todos os tons de terra, desde o amarelo, do areia, do palha até o marrom, e pode ser marrom mais escuro também. E qual é o elemento que fortalece a terra? É o fogo. O mesmo fogo do guá do sucesso fortalece o guá do relacionamento. No guá da família, qual é a cor do guá? São as mesmas cores do elemento, que é o quê? A madeira. Então, o mesmo elemento que dá força para o guá da prosperidade, que é a madeira, também dá força para o guá da família. E qual é o elemento que fortalece a madeira? Assim como no guá da prosperidade, a gente tem a água, no guá da família também tem água, como elemento fortalecedor.
Então você pode usar as paletas de cores dessas duas colunas. E o que é que você não usa? As cores que representam o elemento metal, que é o branco e o cinza. Por quê? Porque o metal corta a madeira, então você não deve usar as cores do elemento metal no guarda-família. Aí a gente chega na área central, que é a área da saúde. As cores do guá e as cores do elemento são as mesmas, que são os tons de terra. Área central, o elemento regente é a terra, que dá equilíbrio, sustentação. É o mesmo elemento do guá do relacionamento aqui, ó, na terceira linha. Então, da mesma forma que no guá do relacionamento o fogo dá mais força para a terra, aqui na saúde também o fogo dá mais força para a terra. Então, você usa as cores do fogo. E o que é que você não usa aqui? Você não usa a madeira. Por quê? Porque a madeira, ela suga a terra, ela desgasta a terra. Então, quando você tem elemento terra, você evita usar madeira. Aí a gente chega na criatividade. Criatividade é elemento metal, as cores do guá e as cores do elemento são as mesmas. O que é que dá força para o metal? A terra. Por que é que a terra dá força para o metal? Porque o metal nasce na terra. A terra gera o metal, por isso que ela dá força para o metal. E o que é que você não deve usar? Neste caso, você não usa o fogo, as cores que representam o elemento fogo. Por quê? Porque o fogo derrete o metal. Então você não usa as cores do metal, as cores do fogo aqui na criatividade. Nos amigos, são os tons de cinza e o branco. O elemento metal é o branco e o cinza, e as cores do elemento que dá força são as mesmas do outro guá da criatividade, que é a terra. Por quê? Porque o elemento dos dois guás é o elemento metal. Quando você vem para o trabalho, mais uma vez as cores do guá e as cores do elemento se repetem, que são as cores da água. Vou voltar aqui para cima, da mesma água que dá força aqui na prosperidade para a madeira, a mesma água aqui na família que dá força para a madeira. Só que aqui a água não é o elemento que dá força, aqui é o elemento que rege esse guá. E o que dá força para a água é o metal. Por quê? Porque o metal conduz a água. A água escorre por cima do metal e chega em algum lugar. Então, o metal dá força para a água. Por isso, as cores do elemento metal são bem-vindas no guá do trabalho. E o que você não usa? A terra. Por quê? Porque a terra represa a água. Quando você vai fazer uma represa, né, um lago, o que é que bloqueia? O que segura a água de um lago? A terra. Então você não usa a terra para não reduzir a força do elemento água. E por último, o guá da sabedoria. As cores do guá são os tons de azul e as cores do elemento são as cores da terra. Então a gente tem 3 guás cujo elemento regente é a terra: sabedoria, saúde e relacionamento. E assim como na saúde e no relacionamento, o elemento que dá força é o fogo. Então você tem os tons do elemento fogo aqui. Então, se você entender que você pode ampliar a gama de cores, primeiro usando cor do guá, do elemento do guá e do fortalecedor, e segundo, que você pode abrir essa paleta de cores. Aqui, por exemplo, tem 5 opções de cor aqui no elemento do guá da prosperidade, mas não existem 5 tons. Você consegue abrir isso aqui para mais de 50 tons, se você quiser, porque tem vários níveis de verde escuro, de verde claro, de azul mais claro, de azul turquesa, de roxo, de violeta. Então você abrindo o leque, as opções das tonalidades de cada uma das cores, você tem muitas opções de cor para usar em cada um dos guás. Então a gente não pode se prender só
nas cores que estão aqui, né, no baguá. A gente precisa entender que essas cores elas têm tonalidades diferentes que podem ser usadas, e no baguá você tem só a cor do elemento regente. Você não tem, quer dizer, você tem só a cor do guá. Você não tem a cor do elemento fortalecedor, nem nada disso. Então precisa entender um pouco mais profundamente como funciona a questão dos 5 elementos para poder entender que cores você pode usar. Mas eu acho que essa tabela já ajuda bastante. Então por hoje é isso, dei uma passada geral sobre a influência das cores na vida das pessoas, né, nas sensações que elas transmitem e nas opções de cores que vocês podem usar para cada guá. Eu acho que já dá para brincar bastante com a questão das cores. Elas podem ser mescladas também, não é porque você está num determinado guá que você só vai usar a cor dele, ou só a cor do elemento fortalecedor também. Também não é isso. É legal que tenha alguma cor relativa a cada guá, mas você também pode misturar outras cores para compor e para ficar um ambiente bonito, um ambiente agradável, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.